Olá, querido aluno, querida aluna, tudo bem com vocês? Espero que sim, na medida do possível. Meu nome é Antônio, sou professor de Educação Física aqui da Rede Municipal do Paulista e é sempre um prazer receber vocês em mais uma aula do componente Movimento e Ação com temas relacionados à disciplina de Educação Física. Então, gente, pegando o gancho da aula passada, já sabemos que estamos trabalhando com uma nova unidade, que é a unidade dos esportes. Nós conhecemos um pouco sobre os tipos de esportes, né? Diferenciamos o esporte em coletivo e individual e também nós trabalhamos em relação à história do esporte, que ele perpassa toda a trajetória da humanidade, percorrendo também sobre a história das Olimpíadas, não é verdade? E aí a gente também viu que os esportes também podem ser utilizados como uma forma de recreação, uma forma de profissionalização. Então é bom a gente entender esse resgate para a gente saber quais as dimensões que o esporte ele toma. Não é verdade? E qual será o tema da aula de hoje? Pegando continuidade no que a gente falou na aula passada, hoje nós vamos entender sobre classificação e tipos de esporte. Professor, mas na aula passada o senhor não classificou o esporte em coletivo e individual? Isso, mas de uma forma mais genérica, de uma forma mais ampla, a gente entender que existem esportes dentro desses dois caminhos. Só que hoje nós vamos entender ele um pouco mais aprofundado. Nós vamos entender que além de esportes coletivos e individuais, eles vão tomar características diferentes e vão ocupar lugares diferentes, certo? Então a nossa aula de hoje está bem recheada de conhecimento em relação a essa classificação. A gente vai conhecer também alguns tipos de esportes em específico, certo? E algumas possibilidades de intervenção que a gente pode fazer na nossa casa. Combinado? Então, começando. Primeiramente, as modalidades esportivas, elas podem ser classificadas de acordo com a lógica interna, que está relacionada à organização estrutural do jogo em si. Quando eu digo que ela está organizada dentro de uma lógica interna, ela está falando da realidade do próprio esporte, do funcionamento dele, de como ele vai ser realizado durante as ações, certo? Segundo, a prática que envolve os gestos motores, a relação com o adversário, entre outras. Então, a forma de se movimentar e como eu vou estar me relacionando com o meu adversário dentro da perspectiva da competição ou não da competição, da recreação e por aí vai. Mas aí a gente está entendendo que cada um vai ter uma lógica diferente de realização do jogo e também vai seguir dentro dessa trajetória a questão específica de como vou me relacionar com o meu adversário e de como vai ser realizado os meus movimentos, ok? A divisão entre esportes coletivos e individuais consideram as relações de colaboração. Então, por isso que a gente falou na aula passada que a gente vai dividir os esportes nos dois grandes grupos, né, dentro da perspectiva de que eles trabalham a questão da colaboração para a realização do esporte. Mas aí a gente hoje vai entender isso de forma mais aprofundada. E existem inúmeras modalidades esportivas que podem ser classificadas de maneiras diferentes, dependendo da sua finalidade e intenção. Então, aí a gente já começa a dizer que existem vários tipos de esportes, de formas inúmeras, mas eles vão ter uma intencionalidade diferente, certo? E uma finalidade diferente. Por quê, professor? Vai ter esportes em que a gente vai precisar marcar ponto em relação a um gol, né? Vamos dar um exemplo, o futebol. A finalidade dele é entrar no campo adversário e fazer um gol. Até aí tudo bem. Quando a gente pensa em outro tipo de esporte, a corrida, não tem gol. A corrida é você sair de um ponto de partida até um ponto de chegada. E o primeiro que chegar ganha. Então, é uma outra intencionalidade, uma outra forma de se movimentar. Espero que já tenha ficado claro aí na mente de vocês. E dentro dessa perspectiva, nós vamos observar aqui, eu gostaria que vocês observassem no mapa, que existe um mapa dos esportes, onde ele vai mostrar essa classificação, essa relação entre os tipos de esportes. Vamos lá. Os esportes eles podem ser classificados de acordo com a relação de oposição. O que é isso, professor? É a forma como cada um vai interagir durante o jogo. E vai ser dividido da seguinte forma: esportes sem interação entre os adversários e esportes com interação entre os adversários. Opa, vê que legal.
Então essa relação aí já me diz que tem esportes em que eu vou interagir com outra pessoa e tem esportes que eu não vou interagir com outra pessoa diretamente, certo? É cada um por si. Nos esportes sem interação entre os adversários, podem ser classificados de acordo com o tipo de desempenho comparado. Quando eu digo isso, é que a gente vai fazer a comparação de cada pessoa que está competindo, já que ele está competindo sem interação com ninguém. Como seria isso? Vamos pensar a ginástica rítmica. Aí tem lá um atleta da ginástica rítmica que está trabalhando com a fita. Então todo mundo vai observar a comparação de todas as atletas que realizaram os movimentos da ginástica rítmica. É cada uma por si. Ou, se a gente for pensar na ginástica rítmica, o conjunto realizado por elas na coreografia delas, então vai ser observado, comparado a apresentação dos vários conjuntos, certo? Então essa relação é essa, dentro dessa questão de comparação. E aí a gente divide esses esportes em algumas casinhas, como o esporte de marca, o esporte técnico combinatório e o esporte de precisão. E esses esportes podem ser tanto coletivos ou individuais. Um esporte de marca, a corrida, porque ela sai de um ponto de partida para um ponto de chegada. Um esporte técnico combinatório, que é a combinação de várias técnicas que vai ser avaliado. A ginástica. Um esporte de precisão, tiro ao alvo, né? Que aí a gente tem aquela questão de uma precisão para tentar alcançar um alvo, tem a questão de uma mira. Então, dentro dessa perspectiva, conseguiram entender que dentro dessa classificação aí existem esses tipos de esportes, ok? Partindo para o outro lado, nós temos o esporte com interação entre os adversários. E aí a gente já observa que eu vou interagir diretamente com eles, certo? Como é que vai ser classificado esse tipo de esporte? A partir das táticas que vão ser criadas no jogo. E o que seriam essas táticas? São as estratégias que eu vou formar para tentar ganhar do meu adversário. Mas lembrando que nesse tipo de esporte eles interagem entre si, ok? E quais são os tipos de esporte que a gente pode classificar? Os esportes de combate, os esportes de campo e taco, rede ou divisória, invasão. Então são 4 tipos de esportes que estão dentro dessa categoria com interação com o adversário. E aí, o esporte de combate ele é individual, certo? O de campo e taco é um esporte coletivo. O de rede ele pode ser coletivo e individual. E o de invasão coletivo. Professor, você poderia dar exemplos? Vamos lá. O de combate, o boxe, então, é individual. É uma pessoa competindo com a outra. Ok. Campo e taco, nós temos o beisebol. Ele é coletivo porque são equipes formadas, são grupos formados para competir. Rede e divisória. A gente vai colocar como exemplo que ele pode ser individual ou coletivo. Por exemplo, o tênis, ele pode ser com 2 pessoas por equipe, então ele é coletivo. Mas ele também pode ser com uma única pessoa, tornando um esporte individual, ok? E esportes de invasão, que são aqueles esportes que são coletivos e que precisam de equipes para a sua realização. E invasão por quê? A gente vai tentar invadir o território alheio para tentar fazer ponto. Então ficou mais claro, a gente soltando alguns exemplos, a gente identificando como é cada tipo de esporte, certo? Então, continuando, lembrar que os esportes coletivos são aqueles esportes compostos por 2 ou mais jogadores competindo com uma outra equipe. E os esportes individuais são aqueles praticados por apenas uma única pessoa, ou seja, um atleta compete individualmente com outro atleta. Então, só trouxe para a gente ilustrar, para a gente entender essa relação do esporte coletivo e individual, mas dentro da perspectiva do mapa dos esportes. Ainda sobre essa organização dos esportes, nós observamos aqui nessa tabela, por exemplo, os esportes coletivos, os que são com interação com o adversário e os que são sem interação com o seu adversário. Com interação, basquete,
futebol, futsal, softball, voleibol. Sem interação com o adversário, acrosporte, ginástica rítmica, que no caso em grupo, nado sincronizado e remo. Então são esportes coletivos com interação entre os participantes e sem interação entre os participantes. Individual, professor, com interação e sem interação. Vamos lá. Com interação com o adversário diretamente, nós temos o badminton, judô, paddle, peteca e tênis. E sem interação nenhuma com o adversário, nós temos atletismo, que são as provas de campo, e temos a ginástica olímpica e a natação. Então aí a gente já conseguiu diferenciar mais ainda o que são os esportes coletivos e individuais, mais dentro da questão de quando vou interagir com o meu adversário e de quando não vou interagir com o meu adversário. Ok, galerinha? E aí nós vamos trabalhar agora em cima de 3 tipos de esportes. Quais são? Os esportes de campo e taco, os esportes de rede e parede e os esportes de invasão. Então, dentro das classificações dos tipos de esporte, vamos trabalhar hoje com esses 3 tipos de esporte e entender o que cada um deles representa, ok? Começando pelos esportes de campo e taco. O que são esses tipos de esporte? Pelo próprio nome já diz, né? Campo, porque precisa ser realizado num lugar aberto, um lugar mais amplo. E taco, porque precisa de um bastão ou um taco para rebater a bola, certo? Então, são esportes que têm como objetivo rebater a bola o mais longe possível, então isso já é uma característica importante, para percorrer o maior número de vezes as bases, ou a maior distância entre as bases, para somar pontos. Então, a gente tem 2 características importantes nesse esporte. Então, eu vou precisar rebater a bola o mais longe possível, para depois eu poder percorrer cada base para poder fazer pontos. Professor, mas quais são os exemplos que a gente pode ter? Então, vamos observar que dentro dessa questão dos esportes de campo e taco, nós temos o beisebol. Então, o beisebol são esportes que a gente precisa percorrer uma maior distância, certo? E aí a gente vai conseguir percorrer, dentro dessa perspectiva, o número de bases para conseguir formar pontos, certo? Ainda sobre os esportes de campo e taco. Outra característica dessa categoria é que nela, diferentemente de outras categorias, é sempre a equipe defensiva que inicia com a posse de bola. Então, as pessoas que começam com a defesa é que estão com a posse de bola. Então, vamos observar 2 tipos de esportes diferentes aqui no vídeo. O primeiro é o tacobol, vejam, vai lançar a bola, ele rebate e vai correr para fazer pontuação no seu território, ok? E o outro tipo de esporte, como eu já havia comentado, nós temos o beisebol. Então, a mesma coisa, ó, é um esporte aí que precisa seguir um campo, vocês observam, arremessou a bola, certo? E aí, ó, tem que percorrer várias bases para poder fazer pontuações, ok? Então, observando os vídeos, o que já foi proposto aí do conceito, ficou mais claro para vocês esses tipos de esporte? Espero que sim. E agora a gente parte para os esportes de rede e parede. E o que significa esse tipo de esporte, professor? Pelo próprio nome, quando a gente fala da questão de rede, é que tem uma rede dividindo os 2 territórios, certo? Das equipes, para que elas vão competir. Mas quais são as características importantes desse esporte? São esportes nas quais o objetivo principal é lançar, bater ou arremessar a bola ou objeto de mesma função para a quadra adversária sobre uma rede ou rebatendo contra uma parede, dificultando a interceptação da defesa do adversário para que a bola ou objeto toque o solo adversário. E aí nós vamos entender o seguinte: tem essa questão da rede dividindo as 2 equipes, certo? E o objetivo é tentar rebater sempre a bola para que ela não caia no nosso lado, para que caia no lado adversário, para que assim a gente consiga formar pontos, certo? Ainda como características, a gente vai entender que esses esportes ele pode ser individuais ou coletivos,
certo? Então, o tênis, ele pode ser coletivo e individual. Como, professor? A partir do momento em que o tênis eu jogo com 2 pessoas, é coletivo. Mas quando eu jogo com uma pessoa, é individual, certo? E é um esporte de rede, porque tem uma rede dividindo os 2 lados. E os esportes que utilizam rede são badminton, peteca, tênis de campo, tênis de mesa, voleibol, voleibol de areia. Então vejam que existem vários esportes com esse tipo de classificação. E aí, como exemplo, a gente vai observar aqui no vídeo primeiro o voleibol, né, dentro de uma ação aí do próprio jogo de interceptação da bola, onde elas vão tentar passar a bola para o lado adversário para fazer ponto, certo? E a outra intercepta para não deixar a bola passar. Então é uma característica principal desse jogo, ok? Como eu falei anteriormente, um outro exemplo nós temos o tênis. Aqui dentro de uma modalidade individual, certo? Onde a bola, certo? Ela passa de um lado para o outro, mas desde que a pessoa consiga interceptar. Se ela apenas cai no lado adversário, o ponto é da pessoa que lançou a bola, ok? E por fim, nós temos os esportes de invasão. Como o próprio nome diz, invadir. Então, um esporte que busca invadir um determinado local. Então, o esporte de invasão são aqueles esportes vistos como disputa entre um jogador ou uma equipe, time, de jogadores que necessitam invadir o espaço adversário a fim de pontuar. Então, quando a gente pensa nessa questão dos esportes de invasão, nós entendemos que eu preciso, dentro da minha equipe, invadir o território adversário para lá poder realizar o ponto, certo? Então, exemplos de esporte de invasão, a gente tem o handebol, o basquete, certo? Nós temos o futebol, o futsal, que são esportes que a gente tem territórios adversários, mas eles têm uma coisa em comum, que são as barras para a gente poder fazer o gol. No caso do basquete, ele tem a cesta, certo? Ainda sobre os esportes de invasão, as características presentes nos esportes são os lançamentos, recepção da bola e passagem da bola ou de um outro objeto. Então a gente vai pensar sempre nisso, que os esportes de invasão eles tentam trabalhar essa questão dos passes, certo? Troca de passes, para chegar lá no objetivo final, que é a realização do gol. Então, como ilustração, certo? Vamos observar aqui o vídeo, nós temos o futebol, né, que é um esporte aí bastante desenvolvido aqui no Brasil. E aí, como característica, a gente vê 2 equipes com roupas diferentes para distinguir as equipes, eles tentando fazer os passes para tentar atingir a área adversária para fazer o gol. Mesma coisa a gente observa aqui o basquete também, com 2 equipes, com roupas diferentes para diferenciar as equipes e saem de um território para o outro para tentar fazer a cesta, como vocês podem ver aí na imagem, tá certo? E aí, gente, dentro dessa perspectiva, né, que a gente viu esses tipos de esportes, como é que a gente pode pegar esses esportes e trabalhar a questão das brincadeiras, né? Porque muitas das vezes a gente trabalha o esporte, mas assim, não temos a quantidade específica de pessoas, a gente não tem a mesma bola ou alguma coisa parecida, e a gente tem jogos e brincadeiras que se assemelham muito com a prática daquele esporte, para que a gente consiga aprender o que é um esporte de invasão, um esporte de marca e por aí vai. Então, temos aqui o jogo de peteca, que ele está relacionado com o tênis e com o badminton. Temos o jogo de queimado, que faz uma relação aí com o handebol, mas também a gente pode trabalhar o basquete. Temos aqui o basquete balde, como vocês podem ver aí na imagem, as crianças jogando a bolinha lá no balde. Isso traz uma relação muito com o esporte basquetebol. Temos outros jogos, por exemplo, barrinha. Quem nunca brincou de barrinha na sua rua com seus colegas, com seus amigos? Então, temos o futsal, ou o futebol relacionado com esse jogo. Temos o bobinho, que se relaciona muito com o vôlei, como vocês podem ver na imagem, mas o bobinho pode trabalhar futebol, futsal, o basquete. E temos o pega-pega, que simboliza as corridas, tá certo? Então, dentro dessa perspectiva do que a gente vivenciou, dos tipos de esporte, das classificações do esporte, o que é que eu quero de vocês hoje? Vocês vão pegar e fazer uma lista com o nome de todos os esportes que vocês conhecem e vão classificá-los em esportes de marca, precisão,
de taco, de invasão, certo? Para que a gente consiga já entender como é classificado cada tipo de esporte. Tá bom, gente? Então, a frase de hoje que eu deixo para vocês é essa: deixe sempre um sinal de alegria por onde você passar. Então, mesmo diante de todas as circunstâncias, mas quando a gente deixa um traço de alegria em algum espaço que a gente passa, a gente deixa uma marca nossa e a gente consegue também mudar a nossa vida e mudar a vida das pessoas, tá certo? Então, eu espero que vocês tenham compreendido a aula de hoje, tenham gostado. E a gente vai ficando por aqui, a gente se encontra na próxima aula. Participem do desafio. Um beijo para vocês e até a próxima.